Se você sabe exatamente o que você tem que fazer, mas por alguma razão você não começa, fica nesse vídeo que ele é pra você. Sabe quando você planeja, organiza, pensa em tudo e mesmo assim não vai, você não consegue fazer? Calma, isso tem uma explicação. Por muito tempo eu achava que tinha alguma coisa de errada comigo. Eu fazia listas, eu organizava, eu fazia planners, eu colocava fisicamente na minha frente e nada disso me impulsionava a fazer o que eu precisava fazer. E aí tem esse outro lado da história, que na minha opinião é o mais doloroso, que é a culpa que você se sente de saber que você tem que fazer uma coisa e você não faz. Principalmente no meu caso, que era pra mim, né? 13 anos da minha vida eu trabalhei para empresas, eu trabalhei com um contrato assinado, eu trabalhei tendo uma responsabilidade. No momento que eu precisei fazer e ter essa responsabilidade comigo, eu não consegui. E aí veio essa culpa, esse peso enorme. E talvez você esteja assim também, se culpando, achando que você deveria estar fazendo mais, mas na verdade você está sobrecarregado. Sensação de ser menos, de não conseguir, de nunca conseguir entregar tudo aquilo que eu imaginava. Mas foi quando eu percebi, eu não estava com preguiça. Eu estava sobrecarregada, emocionalmente cansada e mentalmente saturada. E isso é uma coisa que a gente menospreza muito. Quando a gente está com a nossa cabeça que não para, isso também vai cansando a gente emocionalmente e mentalmente. Então a gente precisa parar para olhar essas coisas com mais carinho. Talvez esse pode ser o seu caso também. A gente precisa pensar. Quando você decide fazer uma coisa diferente na sua vida, você começa porque você está em estado de sobrevivência, você não está numa fase de criação. Existe uma pressão por trás de tudo isso. Quando a gente está ansioso, quando a gente está sobrecarregado, o cérebro ele entra num modus de gasto de energia mínima. E aí já dificulta muito a execução de alguma tarefa. E é difícil você exercitar o foco onde existe uma pressão interna. Aí tem o segundo ponto, o peso dessas tarefas e de repente até um medo que existe aí dentro, eles te paralisam e eles pesam mais do que a tarefa em si, se você olhar. A gente não começa algo porque a gente imagina que tudo vai dar errado, ou que tudo vai ser perfeito, ou porque temos medo de fracassar. E todos esses pensamentos, todas essas sabotagens que a gente vai se alimentando, eles já minam a nossa energia e aí fica muito difícil de fazer aquela tarefa. A tarefa em si não é um problema, mas o medo, talvez até do resultado. Esse é o momento onde você deve ser honesta com você e se perguntar: ok, eu quero executar isso, eu quero que isso aconteça, eu quero transformar isso na minha vida. Mas e se isso der muito certo? Porque às vezes é uma sabotagem mesmo da nossa cabeça que a gente tem medo que se der certo vai ser um grande problema, né? Mas aí você fala, nossa, não, claro que eu quero que dê certo, será? Se pergunte. E aí eu quero que você pense que o take-out de tudo isso, sabe aquele ditado antes feito do que perfeito? Então começar pequeno é começar. Então tudo que você precisa é dar o primeiro passo. Pequeno. E celebre esses pequenos passos. Celebre todos os dias. Coloque tarefas mínimas para você fazer todos os dias. E celebre quando você vai lá e tica. A gente tem um jeito de funcionar, cada pessoa tem um jeito de funcionar. E é importante você entender o que que eleva a sua energia, o que que te deixa feliz. Para mim, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, porque já houve tantos momentos que eu me propus, que eu coloquei na minha agenda, como eu já dividi e não deu certo e eu não consegui fazer, que hoje, quando eu crio tarefas e eu consigo executar, eu basicamente me abraço, assim, emocionalmente e eu celebro essas pequenas conquistas. Porque é assim que o nosso cérebro vai entendendo. Tem outra coisa importante também. Quando você combina com você que você vai fazer alguma coisa e você não faz, você procrastina ou você deixa para depois, ou você acaba não fazendo, você vai dizendo para o seu cérebro que ele não segue o que vocês combinam. É uma conversa, né? Então, isso vai ficando recorrente. E aí você vai perdendo credibilidade com você mesmo. Então tem que mudar isso, tem que transformar isso. Nem que seja uma coisinha por dia daquele sonho, daquele objetivo, daquela tarefa que você tem que fazer. Uma coisinha por dia, e aí seu cérebro vai começar a entender que o que você se propõe a fazer, você efetivamente faz. E aí, o recado final que eu quero deixar para você é que se hoje você está com dificuldade de começar algo, não brigue com você, não se xingue,
sabe? Tenta entender, tenta sentar, tenta fechar o olhinho, acalmar, ver o que tá aí dentro, o que tá te segurando de fazer isso que você tanto quer. Questione se você quer mesmo, porque às vezes a gente não quer, a gente só acha que quer, mas a gente efetivamente não quer. E isso também vai fazer com que você não execute essa tarefa. E talvez você só esteja cansada, só precise de um pouco mais de amor. Presta atenção nesse diálogo interno que você tem com você, como é que você tem conversado com você, como é que você tem dito pra você as coisas, porque a primeira pessoa que vai amar a gente nesse mundo somos nós mesmos. Então fale com carinho com você mesma, fale com amor, sabe? Se respeite, se cuide. E se hoje as coisas não estão como você querem que estejam, fica calma. É um passinho de cada dia. Vai transformando isso com calma, com paciência, com amor, com dedicação. Eu tenho certeza, ter certeza que a sua vida vai transformar. Então é isso. Comenta aqui o que você precisa fazer que você não tá fazendo e o que que você vai começar a fazer amanhã, tarefinha por tarefinha. E me segue para mais vídeos. Beijo!